Bom, vamos mergulhar fundo nisso. Quando a gente pensa em monges e acadêmicos medievais, é muito fácil imaginar aquelas figuras super silenciosas, copiando textos na paz, à luz de velas, né? Mas a realidade, olha, era bem diferente. A filosofia medieval era um campo de batalha intelectual absurdo de feroz. Quer ter uma ideia? Pega essa frase incisiva do filósofo Walter Burley, atacando os rivais dele. Certas pessoas que afirmam que elas, acima de todos os mortais, conhecem a lógica. É pura ironia acadêmica. Ele estava disparando sem dó contra quem discordava dele sobre a natureza mais fundamental da realidade. Era, basicamente, uma briga de internet medieval e é exatamente essa energia combativa que a gente vai explorar hoje. Bem-vindos a esta nossa análise detalhada, onde o foco hoje recai nas 5 questões sobre os universais escritas pelo brilhante e super polémico Guilherme de Ockham. Esta explicação é, na verdade, uma baita história de detetive intelectual. O nosso objetivo aqui é observar de perto como esses pensadores medievais tentaram desesperadamente decodificar o universo, a mente humana e a própria estrutura da existência. Vamos transformar esses debates densos e antigos em algo puramente lógico e claro de se entender. E o nosso roteiro é bem direto. A gente vai começar com um embate entre ciências reais e racionais, depois encarar o gigante problema dos universais, mergulhar fundo na visão da realidade estritamente singular, acompanhar as rivalidades da época e, para fechar, conectar tudo isso à mente e à lógica. Vamos nessa? Começando pela nossa primeira parada, a seção 1, Ciências Reais versus Racionais. Para conseguir decifrar a mente medieval, a gente primeiro precisa entender como eles organizavam o conhecimento em si. Olha só, para entender esse mundo a gente precisa saber as regras básicas do jogo. Naquela época, os acadêmicos dividiam as ciências com um rigor absurdo. De um lado, a gente tem as ciências reais, que envolvem a física, a metafísica e a matemática. O lance dessas ciências é estudar o mundo real mesmo, sabe? As coisas como elas existem de forma independente, lá fora, longe do nosso cérebro. Do outro lado, isoladona, a gente tem a ciência racional, que é a lógica. A lógica não está nem aí para os objetos físicos do mundo. Ela é a ferramenta, o instrumento que a nossa mente usa para processar e organizar as informações sobre o mundo. Essa separação era absoluta e vai ser a semente de um monte de briga que a gente vai ver daqui a pouco. O que nos joga direto na seção 2, o problema dos universais. Esse aqui é simplesmente o conflito central que assombrou e rachou ao meio as maiores mentes de toda a Europa medieval. O ponto crucial de tudo é essa perguntinha que parece inofensiva. Os universais são reais? Pensa comigo, a gente vê um monte de seres humanos diferentes andando por aí na rua, certo? Aí o nosso cérebro agrupa todo mundo na categoria humanidade. Ou a gente vê cães e gatos e coloca tudo na caixinha animal. A questão que tirava o sono dessa galera era a seguinte: será que essa categoria gigantesca, universal humanidade, realmente existe de forma independente no mundo físico? Ou será que humanidade é só um conceito mental, uma etiqueta super conveniente que a lógica inventou para a gente não enlouquecer? Para tentar botar ordem na casa e mapear a realidade, os estudiosos usavam a chamada árvore de Porfírio, ou linha categorial. É uma estrutura lógica lindinha que desce em ramificações super claras, tipo uma hierarquia. Ela começa lá em cima, na categoria mais ampla e genérica possível, tipo a ideia de substância, e vai descendo pelos galhos, dividindo, subdividindo, até chegar no indivíduo perfeitamente específico lá na base. Imagine o Guilherme de Ockham e os colegas dele passando horas de horas quebrando a cabeça para dissecar cada folha e cada galinho dessa árvore metafísica. E é muito louco ver como esses debates batiam direto na forma como eles entendiam o que é o ser humano. Tem um argumento sensacional sobre a criação que rola aqui. Existia uma doutrina forte na época de que as almas humanas são criadas de novo, do zero, de forma inédita. Como os textos descrevem, usando uma metáfora que eu acho fantástica, não existe nenhum armazém celestial cheio de almas esperando a vez delas de serem empurradas para os corpos físicos. Cada alma é singular e criada individualmente naquele exato momento. E isso dava muito gás para aquele argumento de que o universo é feito só de coisas individuais e não de categorias flutuantes e pré-fabricadas. E isso é a ponte perfeita para a seção 3. A realidade é estritamente singular. É aqui que o debate ganha um tom bem mais radical, liderado pela linha dura do Guilherme de Ockham. O filósofo Henrique de Harclay, que era parceiro de Ockham nessa época, lançou essa pedrada aqui. Toda coisa posta fora da alma é por esse mesmo fato singular. Não tem espaço nenhum para meio termo, percebe? Ockham
e Hartley defendiam com unhas e dentes que, se um negócio existe fora da cabeça da gente, esse negócio é absoluta e inegavelmente único, um indivíduo e ponto final. Não tem nenhuma natureza universal passeando livre, leve e solta pelo mundo material. Para sacar o impacto dessa ideia, imagina dois indivíduos reais, Sócrates e Platão. A gente diz que os dois compartilham a famosa natureza humana, certo? O grande enigma deles era, se o Sócrates for destruído, o que acontece com a tal humanidade? Para essa turma da linha dura, a resposta era óbvia. Só o Sócrates sumiu. A natureza comum que sobreviveu é exclusivamente aquela natureza que está ali, individualizada no Platão. Eles chutavam para longe essa ideia de que a humanidade é uma entidade separada que entra em luto quando alguém morre. É tudo 100% sobre o indivíduo. Na prática, o Occam pegava isso e jogava direto na lógica matemática, usando o que ele chamava de lógica verdadeira. Olha como é simples. Vamos imaginar que só existem 3 homens no mundo, X, Y e Z. O raciocínio por inferência indutiva pura funciona assim. Premissa 1, X é risível. Premissa 2, Y é risível. Premissa 3, Z é risível. A conclusão lógica, todo homem é risível. Você vai empilhando fatos estritamente individuais para chegar a uma conclusão universal. A grande sacada do Occam era dizer, gente, não tem a menor precisão de inventar uma quarta premissa mítica dizendo que existe um homem universal capaz de rir. A lógica de verdade funciona lindamente só se apoiando em coisas e pessoas individuais. Mas, claro, nem todo mundo ia engolir essa simplicidade sem reclamar. O que nos leva à seção 4, rivalidades filosóficas medievais. O clima esquentava e as acusações de "você não sabe lógica" voavam para todo lado. A briga mais feia rolava na hora de definir o que é, afinal de contas, um conceito dentro da nossa cabeça. Eram cada um por si. O Tiago de Viterbo falava que era uma atualidade, uma perfeição que o nosso cérebro atinge na hora que entende algo. A galera do Contra já batia o pé dizendo que era uma forma acidental, na categoria de qualidade. Tinha gente que jurava ser só uma ação. E aí vem o Guilherme de Alnwick e manda uma bem complexa. Ele dizia que o conceito existia objetivamente no intelecto, mas subjetivamente em lugar nenhum. Sério, eles brigavam agressivamente por cada vírgula e cada definição abstrata dessas. E quando o negócio não se resolvia na paz, as armas pesadas da lógica eram sacadas. Uma das táticas de ataque mais amadas na época era acusar o oponente da falácia simpliciter. Sabe o que é isso? É aquele erro absurdo de pegar uma coisa que alguém disse com um limite super específico, numa condição bem restrita, e tratar isso como se fosse uma verdade absoluta, total e incondicional para o universo inteiro. Eles adoravam esfregar na cara dos rivais o famoso exemplo do etíope, lá do Aristóteles, para provar o perigo disso. A situação é a seguinte: imagina um homem etíope, de pele negra, mas que tem dentes brancos. Aí se você larga no meio de um debate que o etíope é branco, puramente e sem nenhum rodeio, ignorando totalmente a qualificação de que você só está falando dos dentes, cara, a estrutura lógica vai pro chão e vira um absurdo mentiroso. Eles usavam esse mesmíssimo exemplo para apontar o dedo na cara do amiguinho e mostrar as falhas de raciocínio mais amadoras uns dos outros. E o clima atingia o ápice total quando um filósofo ia lá e desmontava ativamente o argumento do outro, pedaço por pedaço. Olha só o Henrique de Hartley aniquilando um rival na chamada falácia do acidente. O rival quis ser esperto e argumentou que se a palavra animal é só o Sócrates pensado de um jeito confuso, então Platão, já que também é animal, seria o Sócrates concebido de forma confusa. Hartley não perdoa e rebate na jugular. Meu amigo, o termo médio é variado. Ele literalmente prova matematicamente que o rival trapaceou no jogo e trocou o sentido do termo na metade do caminho. Como não tem nenhum animalão genérico voando na realidade física, o animal que está no Sócrates é um e o que está no Platão é outro, 100% diferente. Checkmate. E ufa, finalmente chegamos à sessão 5, mente, significado e lógica. Porque no fim das contas todo esse preciosismo microscópico importava tanto nas universidades de antigamente, porque essas ferramentas afiadas nesses barracos filosóficos eram vistas como a chave mestra para explicar simplesmente tudo. A ambição dessa lógica era tão absurda que chegava lá em cima na teologia pura. Quando esses académicos precisavam explicar a Santíssima Trindade, eles não iam só na oração não, eles iam na ciência racional. Eles desenharam as dinâmicas divinas inteirinhas usando relações lógicas duras, blindadas. Paternidade, filiação, expiração e procissão. Percebe? Aquelas mesmas regrinhas chatas da lógica que eles usavam para debater a humanidade do Sócrates estavam sendo cirurgicamente aplicadas para tentar decifrar a natureza de Deus. O rigor lógico não poupava ninguém. Para tentar traduzir o que o nosso cérebro passa encarando tudo isso, o Henrique de Gante mandou uma analogia linda e quase poética. Ele diz para a gente pensar no nosso olho.
O olho humano capta a luz e a cor ao mesmo tempo, certo? Só que muitas vezes a cor é tão forte, tão densa, que ela projeta uma sombra. Ela dá uma ofuscada, uma luz pura, deixando a imagem meio borrada. Gigante argumenta que a nossa mente funciona exatamente igual. Ela capta aquela ideia grandiosa, o conceito do Criador, e junta com a ideia limitada da criatura. Mas o nosso mundo físico, o que a gente toca e vê todo dia, é tão pesado e imediato que acabou ofuscando a visão das coisas maiores. A nossa mente lida com a metafísica quase com o mesmo borrão que os nossos olhos sentem quando estão ofuscados. E toda essa viagem no tempo deixa a gente com um super enigma que está mais vivo do que nunca, sabe? Das divisões da biologia até a maluquice da física quântica hoje em dia. A grande pergunta original continua gritando. As categorias super perfeitinhas que a gente usa para fatiar o mundo são reais de verdade e existem por conta própria? Ou será que são apenas uma invenção genial das nossas mentes, lutando desesperadamente para organizar um universo que é puro caos de indivíduos isolados? O debate medieval plantou a semente lá atrás, mas a caça para decodificar a realidade ainda está com tudo. Sempre que a gente tenta classificar qualquer coisa, fica o eco dessa dúvida. Isso existe lá fora de verdade? Ou é só nossa cabeça arrumando a própria bagunça? Fica aí a reflexão para a gente pensar.